E aí, belezinha? Nego velho, tô aqui vendo o jornal Asahi Shimbun, um jornal japonês, o jornal Asahi, que está falando aqui. Foi aprovada a lei dos Yonsei e dia 1º do mês 7 de julho vai começar a implementação para trazer a galera que é Yonsei, descendentes de japoneses de quarta geração, né? E porque o Nisei, a segunda e a terceira já pode viver no país, tem leis que ou protege ou que dá um visto com facilidade, aquele visto de trabalho, que as pessoas não têm limite para trabalhar aqui. E acontece com o Ni e Sansei, segunda e terceira geração. A quarta geração não. A quarta geração, ela eu pelo menos, eu que moro há 18 anos aqui e sou brasileiro puro, eu vejo a quarta geração, aquela que quer ser parecida, nipo-brasileira, ou quer ser bem parecido com o japonês, eu vejo ela como uma geração esquecida, uma geração abandonada. E vou falar por quê. O que acontece? Por que eu acho disso? Primeiro, porque ó, você tem que entender mais ou menos como é que funciona ou como funcionou a imigração dos japoneses daqui para o Brasil. Se fosse aí, seria emigração. O que acontece? No ano de 1900 e pouquinho, o Japão estava numa crise dos infernos e o país era um país agrícola. As pessoas produziam aqui no fundo de casa, tudo, e se alimentavam daquilo. Não tinha como fazer estoque, aquele mercado que o Brasil é, mercado agrícola que exporta o mundo inteiro. Eles no máximo conseguiam se virar entre eles. Daí então o governo, o pessoal começou a apoiar e a incentivar. Vai para outro país, vai lá para o Peru, vai para o México, vai para o Havaí, vai para o Brasil, que lá tem terra. E não era mentira. E tem terra farta, terra é barata. Tem muita coisa para se fazer. Agora imagina só, um produtor ou um agropecuário, ali um terreno de 10 por 30, ficar sabendo que tem uma fazenda barata no Brasil, que é maior que a cidade dele, neguinho, o cara fica doido. Então começaram a aparecer japonês no Brasil a rodo. E aconteceu mais ou menos o que aconteceu aqui há uns tempos atrás, mais de 200 mil japoneses no Brasil. Mas por que tem eu não sei? O que aconteceu é o seguinte, os japoneses chegaram no Brasil, japoneses legítimos, e começaram a ter filhos. Automaticamente você pensa, também são japoneses, os filhos deles. Mas não, o filho do japonês nascido no Brasil, e se não fosse registrado no consulado japonês, ele se tornaria estrangeiro. O Japão não reconhecia como um japonês. Ele tinha 3 meses para ir lá. Agora imagina você, há 100 anos, há 60 anos atrás, morando numa fazenda lá no meio de São Paulo, lá no meio do Mato Grosso, ter que ir na capital para registrar seu filho. Se hoje, com toda a tecnologia, com todas as coisas, é uma confusão danada. Tem gente que mora no interior que nunca foi para São Paulo, ou tem medo de ir. Há 60 anos atrás, há 100 anos atrás, o negócio era diferente. O cara não sabia falar o idioma, não sabia nada. Como é que ia para São Paulo? Tem gente que sabe falar o português, conhece tudo, sabe tudo de Brasil, não tem coragem de ir para grande centro. Então, o cara que morava no interior, ele não registrava o filho dele. Então, o filho dele não era japonês, não era japonês, ele se tornava brasileiro. Ao contrário daqui. Se um filho de estrangeiro nascer aqui, ele também não é japonês. Mas no caso lá era diferente. Ele era o brasileiro, só que ele não era japonês. Vai vendo. Então tá bom. O filho do japonês que nascia no Brasil, não registrado no consulado, ele ficaria como Nisei, a segunda geração. Ele pegava a cidadania brasileira. Esse Nisei ia ter filhos. Então, teria o Sansei. Esse Sansei, que é mais ou menos o pessoal da minha época, de 27, 30 anos até uns 45 anos, o Sansei de hoje, ia ter filho e seria Yonsei. É hoje a confusão. E aí chega onde a gente quer chegar.
Por que a gente acha uma geração abandonada? Porque se esse começo tivesse registrado o filho, não precisaria ter Beyoncé hoje. Todo mundo ia se registrando e todo mundo seria japonês. Mas não registrou aqui. Então começou a ter esse negócio de contagem. 1, 2, 3 e agora é a quarta. Tá bom. Eu fica rejeitado nesse ponto de vista. E o outro ponto de vista? Outro ponto de vista é o seguinte. Aqui há uns 2 meses atrás, pessoal, vamos colocar para a opinião pública. Vamos colocar o João Sei, veio ou não veio? Qual é a opinião pública? De não sei quantos mil nipodescendentes no mundo, não sei quantos milhões de pessoas, de nipodescendentes que acreditam que é uma força enorme, só 130 mais ou menos opinaram acerca disso aí. Tá entendendo? O governo coloca, galera, vocês decidem aí, vê aí, comenta aí sobre o assunto. Só 100 e pouquinho, 130, 100 e pouquinho comentaram sobre o assunto. Então você vê, velho, nem eles tiveram coragem de entrar no site do governo para acompanhar. Agora você vê como que é a pegada dos meninos. O que acontece? Então, nesse sentido que eu faço, que é um povo um pouco mais abandonado. Mas tem mais um assunto, o João 6. Se o pai, que a maioria das vezes já mora aqui, trouxesse o filho pequeno aqui, ele podia trabalhar, ele poderia viver a vida dele aqui como dependente, e à medida que for passando os tempos aqui, o pai dá entrada no permanente e o filho acompanhar o pai na documentação por visto permanente. Isso também era uma opção. Mas no caso do Beyoncé, que está pedindo visto, agora, ele não teve nem essa oportunidade de ser registrado há 100 e poucos anos atrás, seus avós, tataravós, essas coisas todas. Perde a oportunidade de ter vindo aqui, morado com o pai ou com a mãe, e então entrar na documentação junto para poder ganhar um visto permanente. E perde também na hora da opinião pública. Vamos colocar na opinião pública. E de não sei quantos mil, acredito, mais de milhões de gente, coisa de 1 milhão, sabe, 900 e pouca mil descendentes hoje de japoneses no mundo, 130 pessoas resolveram opinar sobre o assunto. É nesse sentido que eu falo que é uma geração assim, parece que é uma geração meio esquecida, baseado nesses pontos que eu estou acabando de dizer. Se é ou não é, eu não sei, neguinho. É só neguinho falando. Então o João Sei tá aí, foi aprovada a regra, agora a regra também é basicamente no que eu comecei a falar há alguns meses atrás, tem algumas condições, não é para qualquer descendente. E o legal no final da matéria, neguinho, que ele fala assim, ele fala que a ideia do projeto é para abrir portas para o descendente vir para o Japão, aprender a cultura e levar onde ele mora. E outra, também, num tom mais de deboche, um tom assim, mais assim, é só para cumprir com a falta de mão de obra. Tá entendendo? Isso é o jornal Asahi Shimbun. Se você quiser, vai estar aí, você pode ir lá pesquisar o jornal. Tá em japonês, mas depois você se vira para traduzir. Se tiver interesse nesse negócio. Tá entendendo, neguinho? É nóis, neguinhos. Ó, quiser vir todo mundo pra cá, pode vir. Mas por enquanto é 4 mil por ano. Mas vem, neguinho, vem. Vamos fazer o negócio aí. Tchau!